Boa noite, meu nome é Giovana, eu sou acadêmica da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, do curso de Medicina no 10º período, juntamente com minha colega Estela Rodrigues, sob orientação do professor Raniel Passos, nós vamos falar sobre a relação entre o isolamento social e o declínio da função cognitiva de pacientes idosos durante a pandemia do Covid-19. Bom, os pacientes idosos pertencem ao grupo dos mais vulneráveis à infecção do Covid-19, devido às suas alterações fisiológicas, mas também às suas comorbidades frequentemente encontradas. Por isso, o isolamento social foi amplamente utilizado para evitar a contaminação, principalmente nessa população. Entretanto, trouxe desfechos negativos também para a saúde mental. Os estudos mostram que o envolvimento social é fundamental para melhor funcionamento da cognição. Além disso, melhora a qualidade de vida e reduz as limitações encontradas em alguns idosos. Nesse sentido, é importante ressaltar que a avaliação do idoso diante desse cenário deve ser ampla e não só abordando suas questões clínicas, e assim, de certa forma, deixando de reforçar um certo preconceito que existe com a idade, qual chamamos de ageísmo. Por isso, hoje o nosso objetivo é avaliar se houve declínio cognitivo dentre os pacientes idosos durante a pandemia do Covid-19 devido ao isolamento social. A metodologia que utilizamos foi uma revisão sistemática da literatura. Utilizamos as bases de dados PubMed e Lilacs, por meio da pergunta PICO que norteou a nossa pesquisa, que é: em idosos com cognição parcialmente preservada, houve declínio cognitivo durante a pandemia do Covid-19 devido ao isolamento social em relação ao período pré-pandemia? Para isso, utilizamos os descritores: atenção integral à saúde do idoso, isolamento social, Covid-19, demência e disfunção cognitiva. Para a revisão, utilizamos artigos encontrados entre o ano de 2017 e 2021. Bom, no Brasil, 70% dos pacientes que faleceram em decorrência do Covid-19 eram idosos. Esse valor vai em consonância aos Estados Unidos, em que 80% faleceu com 65 anos ou mais. E hoje os estudos mostram que pacientes com a cognição parcialmente preservada são mais vulneráveis aos desfechos negativos do isolamento social. O envolvimento social, a falta de envolvimento social leva a maior fatores de solidão dentre os pacientes. Além disso, pode fazer com que eles desencadeiem sintomas comportamentais e até mesmo psíquicos. Considerando os idosos, eles podem apresentar delírio e até mesmo agitação psicomotora. Um estudo realizado na Espanha, com 40 pacientes que ficaram isolados por 5 semanas, mostrou que, ao final desse período, eles demonstraram apatia, agitação e ansiedade. Esses pacientes avaliados, eles tinham uma cognição parcialmente preservada. Um outro estudo realizado em Roma, com pacientes que têm doença de Alzheimer em estágio leve e também um declínio cognitivo, esses pacientes também ficaram isolados de quarentena. E dos 139 avaliados, 54,7% apresentaram sintomas semelhantes aos da Espanha, além de agressão e depressão. Um estudo realizado entre adultos demonstrou que não existe grande diferença de funcionalidade da cognição, mas deixou claro que a cognição perpassa principalmente pelo envolvimento social e por fatores estressores. Nesse sentido, com o isolamento social, os pacientes deixaram de ficar expostos a situações, a ambientes que exigiam cognitivamente deles, ou seja, deixaram de se encontrar com seus grupos tradicionalmente como espirituais, religiosos, deixaram de praticar atividades físicas. Por isso, podemos observar um declínio ou desencadeamento do declínio cognitivo em pacientes idosos devido ao isolamento social. Porém, existem ferramentas que podem ser utilizadas para minimizar esses impactos nos pacientes. Podemos utilizar de tecnologia, como o celular, para aproximação. Podemos também considerar um apoio frequente da família, um suporte mais próximo da equipe de saúde com os idosos.
além de jogos de memória, quebra-cabeça, leituras frequentes, diálogos e até mesmo um próprio desenho. Outro fator importante também, que pode melhorar essa questão cognitiva do idoso, é checar diariamente os dias no calendário. Por isso, nós podemos concluir que o isolamento social fez com que houvesse um declínio da função cognitiva em pacientes com a cognição parcialmente preservada, devido ao isolamento social. Por isso, devemos utilizar as ferramentas aqui citadas para minimizar esses impactos e também fazer uma abordagem completa dos pacientes, considerando a complexidade da saúde do idoso e evitando que esses processos neuropsíquicos se desenvolvam. Essas são as nossas referências. Muito obrigada.